quem você pensa que é. Oi pessoal, aqui quem fala é o Giovanni Jesus, evangelista e empreendedor, e seja bem-vindo ao canal Reino e Propósito. E essa aqui é a série 3 Minutos de Poder, trazendo uma palavra poderosa para você através de um áudio, para que você possa ouvir de forma simples e prática, onde você estiver, e seja abençoado e tenha um dia produtivo e cheio da presença de Deus. Em João capítulo 8, versículo 53, perguntam para Jesus quem você pensa que é. E nós temos que ter certeza de quem nós somos e qual a nossa missão. Jesus tinha isso bem claro, porque o inimigo ele sempre vai nos atacar em duas coisas, na nossa identidade e na nossa missão. Bom, no livro de João capítulo 8 é muito interessante, porque Jesus ele tem uma discussão longa com os religiosos da época sobre quem ele era e o que ele veio fazer. E eu sou suspeito para falar porque o livro de João é um dos meus livros favoritos da Bíblia, tá? Se não o favorito, porque ele tem apenas 21 capítulos e dá para você ler em 21 dias. Bom, então olha que interessante. Os religiosos da época não queriam aceitar que a verdade não era apenas um mandamento que eles decoraram, mas a verdade era uma pessoa que estava falando com eles. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade, como eu disse, não era apenas um mandamento escrito, mas era a pessoa de Cristo, era o próprio Deus que estava como um ser humano falando com ele ali, através de Jesus. Então isso é muito interessante, porque enquanto Jesus ele era apenas o carpinteiro, apenas o filho de José, o filho de Maria, ele não incomodava ninguém. Mas quando Jesus ele assume como filho de Deus, como diz em outro versículo, fala: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o Evangelho e libertar os prisioneiros. Em Lucas capítulo 4, ele começa a incomodar. E Davi também ele tem a mesma postura. Após ele ser cheio com o Espírito Santo, ele se posiciona para lutar contra o gigante. Então, quando Davi também era apenas um pastor de ovelhas, ele não incomodava ninguém. Mas quando Davi ele toma posse de quem ele é em Cristo, porque ele começa a agir conforme Deus quer que ele haja, e o mundo espiritual começa a se incomodar e cria-se um espírito de oposição. E assim comigo e com você também. Quando nós sabemos quem nós somos, para que Deus nos chamou para fazer, o inimigo vai querer nos afrontar. Mas eu e você temos que ter em mente que Deus nos chamou para quê? Para ser um derrotador de gigantes. Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo, como Jesus também. Nós como igreja temos essa mesma missão. Então que Deus te abençoe, compartilhe esse áudio com quem você quer que seja abençoado e que tenha sucesso.